né, do paciente. A primeira maneira, né, de identificar a crença é no próprio dia a dia, né? No dia a dia, assim, eu falo, na própria sessão, né? No próprio andamento da sessão, muitas vezes o paciente solta um pensamento que na realidade é uma crença. Então, às vezes é capaz que você já tenha tido pacientes que às vezes soltam simplesmente, eu sou um bosta, né? Ou ninguém gosta de mim, tá? Então, pensamentos assim, na realidade, são crenças. Elas podem ser crenças disfuncionais do paciente. Claro que a gente precisa um pouquinho mais de dados para confirmar se essa é uma crença mesmo e tal, mas já é uma maneira da gente identificar. Então, se a gente nota que tem algum tipo de pensamento que o paciente tem, assim, que às vezes ele solta, que é muito pesado, tá? Vamos tentar usar o bom senso nessa ideia, né? De ser pesado, ninguém gosta de mim. Poxa, é uma coisa enorme isso, né? É uma coisa séria, né? Ninguém gosta de mim. Ou sou um bosta, sou um incompetente, sou um fracassado, sou uma pessoa maligna, né? Você vê que são coisas assim, sou um monstro, enfim, são coisas assim bem pesadas, né? Que se aquilo fosse verdade, se aquilo for verdade, afeta tremendamente a vida do paciente. E muitas vezes ele age como se essas crenças fossem verdade mesmo. E por isso que ele sofre tanto, por isso que ele está tão preso no seu transtorno, e enfim, né, com todos os seus problemas aí da vida, né, interpessoais e tudo mais. Então a primeira maneira de identificar é assim, às vezes na própria sessão mesmo, às vezes o paciente vai soltar alguma coisa, aí você fique atento. Se você notar que é uma coisa bem, opa, se isso fosse verdade, realmente complicado, pode já ser uma crença. A segunda maneira é a famosa aí, seta descendente ou flecha descendente. Um pessoal fala flecha, outro pessoal fala seta, tanto faz, não faz diferença nenhuma. O que é a seta descendente? É basicamente você questionar o pensamento do paciente, tá? Então, por exemplo, eu vou mal na prova, né? Eu vou muito mal nessa prova, não sei o quê. Só que você vê que ele tá muito desesperado, né? Ele tá muito mal com esse pensamento. Tipo, nossa, mas será que é pra tanto assim? Então, o que significa você ir mal na prova? Então, a seta descendente traz muito essa questão do que significa. Então, o significado desse pensamento. O que esse pensamento diz sobre você. Se esse pensamento for verdade, ou se esse pensamento acontecer, o que pode acontecer? Tá? Então, por exemplo, vou mal na prova. Ah, tá, o que isso diz sobre você? O que isso significa? Ah, significa que eu vou mal na prova, e aí eu posso repetir essa matéria, né? Eu posso ficar de exame. Aí eu posso ficar de exame, e aí vou ir mal no exame também, vou repetir a matéria e vou repetir de ano, e vou ser expulso da escola. Só. Você vê, é uma coisa assim bem exagerada, né? Tá, e aí se você repetisse de ano e tal, então o que significaria sobre você, né? Sobre você como pessoa. Ah, isso significa que eu sou um fracassado, que eu sou inútil, que eu sou incompetente. Então, através da flecha descendente, a gente vai questionando o pensamento, o significado daquele pensamento, o que aquilo acarretaria, se ele conseguiria lidar com aquilo, e se ele o que aquilo diz sobre ele, né, sobre ele mesmo. E aí ele acaba falando, então, através da flecha descendente, a sua crença, assim, então, eu sou incompetente, sou um inútil, sou um bosta, sou um fracassado, enfim, coisas assim. Então, essa é uma outra maneira de identificar a famosa aí seta descendente, que é questionar. É que eu falo muito assim, meio cínico, sei lá, porque muita gente busca muita técnica, que nem seta descendente, é questionar. É questionar. É questionar de uma maneira específica, mas é questionar. Então tem um monte de nome de técnica por aí que é basicamente questionar. Questionar de um jeito diferente. Então, mas enfim. Então por isso que eu reforço também, não fique buscando técnica. Então tá. A outra maneira é às vezes fazer perguntas mais direcionais, tá? Existem algumas perguntas direcionais que às vezes você pode fazer para o seu paciente para descobrir crenças específicas. Então, por exemplo, para crenças sobre o próprio paciente, né, sobre ele mesmo, você pode perguntar, né? Às vezes você pode até dar uma espécie de questionário para o paciente para ele responder também sobre isso. Né? Então você pode questionar, por exemplo, você se sente confiante, inteligente, atraente, feio?
né? Aí, por exemplo, já ajuda você trazer um pouquinho. Isso até vem muito do autoconceito, né? Até que eu falei na live da semana passada, né? Da semana passada, sobre o autoconceito, as visões do paciente sobre ele mesmo e tudo mais. Então, assim, você se sente confiante, inteligente, atraente, feio. Então, você já vai conseguir trazendo alguns adjetivos aí, talvez, que o paciente tenha sobre ele mesmo. Você é bom no seu trabalho, né? Você é um bom pai, você é um bom parceiro, você é um parceiro interessante, né? Você é adorável, né, pelas pessoas de modo geral. E aí você já vai questionando também e trazendo. Você vê como é muito importante a sinceridade do paciente. Por isso que a relação terapêutica é tão válida aqui, para também o paciente conseguir trazer isso. Você vê julgamento e crítica em sua visão de si, né? Você acha que é melhor que todo mundo? Você se sente digno de amor e felicidade? Então essas são algumas perguntas, por exemplo, que você pode fazer, tá? Que você pode fazer para o seu paciente para entender, talvez, algumas possíveis crenças sobre ele mesmo que ele possui, tá? Tanto crenças aparentemente mais funcionais, como crenças disfuncionais ali de cara, tá? Outro tipo de crença são as crenças sobre os outros, né? Então, o tipo de pergunta para, às vezes, saber essas crenças é: você acha que os outros têm mais sorte do que você? Você sempre recebe, eles sempre recebem, às vezes, eles sempre recebem, sabe, coisas da vida, né? Eles sempre têm mais descanso, eles estão mais tranquilos na vida do que você nunca tá. Para você é sempre mais difícil as coisas. Eles são todos mais espertos do que você. A vida é mais fácil para outras pessoas do que para você. Esse tipo de questionamento aí dá para você talvez ir buscando crenças sobre os outros. Ah, os outros são mais sortudos do que eu. Os outros são mais privilegiados do que eu. Eu sou, eu não tenho sorte. Eu sou azarado, coisas assim. Tá? E pergunta sobre a visão de mundo, né, do paciente. Então você pode perguntar, né? Você usa palavras como todo mundo e ninguém? Né? Tipo, todo mundo age dessa maneira. Ninguém me dá atenção. Ninguém se importa comigo. Todo mundo me acha não sei o quê, né? Você vê o mundo como uma grande massa de pessoas ou reconhece a variedade que existe? Você vê apenas a feiura e a beleza no mundo, né? Então uma coisa muito generalizante, de certo modo. Você vê as boas ações das pessoas juntamente com as más. Você consegue diferenciar aí as coisas positivas e as negativas dos comportamentos das pessoas. Então, esses tipos de questionamento, tá, podem ajudar você saber possíveis crenças que os pacientes possuem sobre eles mesmos, sobre os outros, sobre o mundo e também sobre o futuro. Aí sobre o futuro é questionamentos mesmo, como você se vê, né, no futuro. Você acha que o futuro é incerto? Como que você acha que é o seu futuro? O Tom está falando que o áudio está muito baixo. Normalmente, sempre que alguém fala que o áudio está baixo, os outros falam que não está. Daí eu não sei. Então, vamos tentar colocar aqui mais próximo. Aqui, assim. Isso. O áudio no Instagram, o pessoal tá falando que tá baixo. Mas, assim. Então, no futuro é isso também, né? E questionando qual a sua visão do futuro, né? Se ele tem expectativas do futuro. Se acha que as coisas vão melhorar, se acha que as coisas não vão melhorar, se acha que ele tem sorte de uma maneira geral, ou coisas nesse sentido, tá? Então, isso tão. O pessoal tá falando, não tá, agora melhorou, o som tá ótimo. Ah, que bom. Então, tá tranquilo. Então, essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa, o primeiro passo na questão de trabalhar com as crenças é identificar as crenças, né? E funciona assim, tá? Então, identificando dessa maneira. Através da própria sessão com o paciente, às vezes ele solta, usando a seta descendente, para ir de um pensamento automático disfuncional até uma crença, ou fazer perguntas mais diretas, assim, para você saber a visão do paciente sobre aquilo. Ou também o autoconceito, né? Que eu já falei na semana passada, sobre as áreas da vida, que é a nossa anamnese, que também é uma maneira de você descobrir algumas crenças.